Glória a Deus. Vamos do início, para a gente não perder aqui o fio da meada. Atos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler novamente. Diz assim: havia um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade, reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Vamos repetir mais uma vez. Diga: a esposa dele tinha concordado com essa mentira. Continuando, diz assim: olha, mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, você podia decidir quanto ia dar. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. Todos os que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Então, os jovens cobriram o morto com um lençol e levaram-no para fora e o sepultaram. Versículo 7: cerca de 3 horas depois, entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou-lhe: diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse: como é que você e o seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Conspirar contra o Espírito do Senhor? Veja, do lado de fora daquela porta estão os jovens que sepultaram o seu marido. Eles vão levar você também. Imediatamente ela caiu morta no chão e os jovens entraram e, ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja, e todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Só o versículo 12 diz assim: enquanto isso, os apóstolos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Alpendre de Salomão, e Deus operava muitos sinais e maravilhas notáveis entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Até aqui, diga glória a Deus, queridos. Vamos abrir o nosso coração para receber essa palavra, vamos meditar nesse texto, e eu acredito que nos últimos dias, nos últimos tempos, o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, e mais do que isso,
tem alertado a sua igreja. Mais do que isso, o Espírito Santo tem instruído a igreja e mostrando para a igreja de Cristo o que nós devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. Nós não podemos, de maneira alguma, absorver para a nossa vida a tal da mentira. Jesus diz que o diabo é mentiroso. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Se nós mentimos, estaremos fazendo a vontade do diabo e desprezando os ensinamentos de Deus, desprezando a Deus de um modo geral, porque Deus não tem pacto com a mentira. Deus não está associado ao diabo. Nem cada um aqui pode estar associado a Satanás. Dos nossos lábios só devem sair palavras verdadeiras, palavras de verdade. A mentira tem que estar longe da nossa vida, porque aquele que mente depois sofre com as consequências, depois arca ou tem que arcar com as consequências. Não minta, não minta. Mentir não é para a igreja de Cristo, não é para aqueles que seguem a Cristo, não é para os seguidores de Cristo. Aquele que mente está atrasando a sua vida. Aquele que vive mentindo está atrasando a sua vida. Portas se fecham para o mentiroso, portas se travam para aquele que mente. Quem mente vê as coisas travadas não acontecerem. Nunca minta, fale sempre a verdade, porque é isso que a palavra de Deus diz que cada um aqui deve fazer. E quando nós prometermos alguma coisa a Deus, nós temos que ter muito temor no coração e tratar de cumprir aquilo que prometemos ao Senhor, porque muitas pessoas prometem e não cumprem. Eu costumo dizer: não prometa para Deus aquilo que você já sabe que não vai cumprir. Se prometer, trate de cumprir. A igreja de Cristo tem que andar de maneira digna, tem que andar de maneira reta. Quantos estão dentro de um templo e estão mentindo? Quantos frequentam denominações e vivem debaixo da mentira? Por exemplo, há pregadores que vivem debaixo da mentira, em todos os sentidos, até mesmo quando estão pregando a palavra de Deus. Distorcem a palavra de Deus e pregam para o povo de Deus uma mentira que, de maneira aparente, dá a impressão de que é uma palavra verdadeira, porém não é. O diabo, ele bate palma quando abrimos a nossa boca para mentir.
Satanás se glorifica, ele se autoglorifica quando abrimos a boca e mentimos. Eu estou batendo bastante nessa tecla para que essa palavra fique selada no seu coração e que você saia daqui hoje com temor e tremor a Deus, que você saia daqui hoje com a intenção de respeitar a Deus de fato e de verdade. E quando surgir uma vontade, um desejo de mentir, eu tenho a certeza que o Espírito Santo que se move em nós irá falar o nosso coração, irá nos alertar, e toda mentira que sairia dos nossos lábios cairão por terra em nome de Jesus. Não minta. Nós estamos lendo um texto onde a Bíblia fala aqui de um casal, Ananias e Safira. Nós lemos aqui que eles tinham uma propriedade, venderam tal propriedade e devem ter prometido dar o dinheiro todo para a obra de Deus. Devem ter feito uma promessa tipo essa. Venderam a propriedade, ficaram com uma parte e a outra parte colocaram aos pés dos apóstolos, dizendo que aquele era todo o dinheiro que eles haviam conseguido vendendo a propriedade deles. Mentira. Diga comigo, mentira. 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 Essa ideia surgiu do mentiroso Ananias, que convenceu a sua esposa a mentir também, a concordar com a mentira dele. Nós não podemos mentir e nem concordar com a mentira dos outros. Você repete isso comigo? Diga: eu não posso mentir, e nem posso concordar com a mentira dos outros. Meu irmão, minha irmã, o assunto é sério. A gente não pode mentir, isso tem que ficar gravado na tua mente, e a gente também não pode concordar com a mentira dos outros. O Espírito Santo vê tudo. Os olhos de Deus estão postos em nós o tempo todo. O Senhor está atento a cada um de nós. Não há nada em oculto que não seja revelado. Quem revela é o Espírito Santo. Diga comigo: quem revela é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela, é Ele que mostra, como mostrou aqui a Pedro. Ananias levou parte do dinheiro para ajudar na obra, quando ele havia prometido dar tudo. Se você prometer algo para Deus, seja lá o que for, trata de cumprir. Pessoas já chegaram aqui nesse templo para mim, passando uma luta, um sufoco muito grande, e disseram: pastor, se Deus me tirar dessa, eu vou estar aqui no templo eu vou estar aqui no templo
quarta, sexta, domingo, não vou faltar um dia. Aí o Senhor tirou a pessoa daquela situação, e a pessoa não cumpriu com o que havia prometido. Como está a vida dessa pessoa? Toda enrolada, toda enrolada, e os olhos fechados, porque tal pessoa fica pensando: meu Deus, por que a minha vida não anda? Ela não consegue enxergar que lá atrás ela prometeu e não cumpriu. Como eu disse, volto a repetir, o assunto é sério, é muito sério. Se lembra de Ana? O sonho de Ana era ter o quê? Um filho. Porque a mulher do seu marido, a outra mulher do seu marido, porque naquela época o homem podia ter 2 ou mais esposas, uma mulher chamada Penina caçoava de Ana todos os dias, dizendo: eu tenho um filho e você não tem. Eu sou uma árvore boa, você é uma árvore podre. Todos os dias Ana era insultada. A Bíblia diz que Deus fez Ana, criou Ana com a madre já cerrada. Ela não tinha condições, humanamente falando, de ser mãe. Aí ela orou a Deus e fez a seguinte promessa para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, para eu ter o prazer de ser chamada de mãe, se o Senhor me der um filho, esse menino, quando tiver desmamado, eu vou entregar ele na tua casa e ele vai viver na tua casa para o resto da vida dele. Olha que promessa. Não passou muito tempo, Ana teve relações com seu esposo e ficou grávida. A criança nasceu. Depois que o menino parou de mamar no peito, ela o levou e o entregou ao sacerdote, para que aquele menino, que se chamou Samuel, crescesse no templo, crescesse na presença de Deus. Ela entregou o seu filho para Deus. E por que ela fez isso? Porque havia temor no coração dela. Nos dias atuais, a gente não consegue enxergar temor no coração das pessoas. Eu não vou falar dos outros, mas eu vou falar aqui no nosso ministério. Eu olho para algumas pessoas e percebo que essas algumas pessoas não têm temor nenhum a Deus. Nenhum. E a gente precisa carregar temor no nosso coração a Deus. A gente precisa temer a Deus. A gente precisa respeitar Deus. Se Ana não cumprisse com o que ela havia prometido, meu irmão, minha irmã, com toda certeza, no mínimo, Deus tiraria a vida ou de Ana ou de Samuel.
provavelmente tiraria a vida de Ana ou de Samuel. Mas Ana cumpriu. Voltando aqui o texto, o Espírito Santo revelou a Pedro que Ananias estava mentindo. Perguntou para Ananias: por que você mentiu? Qual é a necessidade de Ananias de mentir? Eu pergunto para os irmãos: qual é a necessidade das pessoas mentirem? Algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, eu contei uma mentirinha, de conversa, para princípio de conversa. Não tem esse negócio de mentira, mentirinha ou mentirão. Tudo é mentira. Então há pessoas que dizem: ah, pastor, eu tive que mentir para não complicar ainda mais a situação. Mas ela tem que entender uma coisa: mentindo, ela complicou ainda mais a situação. Não entra nessa. Fale a verdade sempre, doe a quem doer. Doa a quem doer. Ananias teve a oportunidade de se redimir, de se arrepender, porque Pedro diz para ele: olha, você mentiu contra o Espírito Santo. Ananias, se redime aí. Ananias, se arrepende. Pessoas que não se arrependam, não se arrependem de nada, nem por nada, ou nem por um decreto. Que o espírito de arrependimento esteja em nós. E se cometermos um erro, uma falha, que cada um aqui venha se arrepender, porque o Senhor nos dá a oportunidade, como Ananias teve a oportunidade aqui, de se arrepender. E se ele se arrependesse, não iria acontecer com ele o que aconteceu. Pedro revela a verdade, e Ananias cai duro no chão, morto. E aí, algumas horas depois, chega a esposa dele. E Pedro pergunta para ela o que havia perguntado para Ananias: o valor que vocês colocaram aqui foi o valor total da casa que vocês venderam? E ela diz: foi. Ela sustentou a mentira, sem saber que o seu esposo estava o quê? Morto. Não sustente nenhuma mentira. Não esteja de acordo com o mentiroso, com a mentira do mentiroso, porque isso pode trazer prejuízo, isso pode causar um dano desgraçado para a sua vida. E a mulher de Ananias sustentou aqui a mentira. Não, esse foi o valor que vendemos a propriedade. E Pedro disse para ela: olha, porque o teu marido mentiu, e mentiu contra o Espírito Santo, caiu morto. Os jovens que estão lá fora já enterraram o teu marido e você nem sabe. E porque você mentiu e sustentou a mentira do teu marido,
vai acontecer a mesma coisa com você agora, Safira. Ela não deu tempo nem dela abrir a boca para dizer, me perdoa. Quando Pedro acabou de falar, ela, cai dura no chão e morre. O que nós podemos tirar dessa mensagem? Vários pontos. Mas o ponto principal é que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Sabe, irmãos, nós, estou falando da gente, do Ministério Graça e Poder, temos que ter mais temor a Deus, temos que orar mais, temos que falar menos e ouvir mais. Nós que fazemos parte desse ministério, temos que respeitar mais a Deus. Deus não é uma pessoa qualquer, Deus não é um qualquer. Ninguém pode enganar Deus, ninguém pode passar a perna em Deus, ninguém pode esconder nada de Deus. Ninguém esconde nada de Deus. Tudo aos olhos de Deus fica bem claro, é bem transparente. De Deus não se zomba. Ananias e Safira poderiam ter evitado uma morte precipitada. Eles partiram com certeza antes do tempo, não porque Deus quis, mas porque eles criaram esse problema para eles mesmos. Eu tenho a certeza que todo mundo aqui já está cheio de problema. Você não está nem vendendo problema, você está dando, se alguém quiser. O problema é que ninguém quer. Mas se você puder evitar, evite. Se você puder evitar problemas para a sua vida, evita. Quer evitar problemas? Não minta. A mentira tem perna curta. Isso não significa que todo anãozinho seja mentiroso, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a mentira tem perna curta. Não adianta sustentar a sua mentira ou a mentira de ninguém. Vai chegar uma hora que a bomba explode. A verdade sempre prevalece. Diga comigo, a verdade sempre prevalece. Glória a Deus. A verdade sempre prevalece. Ananias teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. E nem a oportunidade de se arrepender Safira teve. Pedro falou e ela logo caiu dura, morta no chão. E a Bíblia diz aqui, olha, com todas as letras, no versículo de número 11, um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. As outras pessoas que souberam desse fato tiveram temor a Deus, começaram a pensar da seguinte maneira: ei, aconteceu com Ananias e Safira, poderia ter acontecido comigo.
As outras pessoas que ouviram falar desse fato, dessa história, se encheram de temor e tremor a Deus. Começaram a pensar da seguinte maneira: o quê? De Deus não se zomba. Não posso esconder nada do Senhor. A Bíblia diz: um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Todo mundo ficou ligado. Todo mundo colocou na mente o seguinte: não posso mentir. Nós temos que sair daqui hoje ligados em Cristo, ligados no Senhor, e com essa palavra no mais íntimo do nosso interior, e que essa palavra crie raiz dentro de vocês. E se prepara, porque ainda hoje o Senhor vai te provar. Como, pastor? Não sei, mas ainda hoje Ele vai te provar. Vigia, não abra tua boca para mentir, nem sustenta a mentira de ninguém. Quando alguém vier com uma mentirinha para você, com uma conversa fiada, repreenda em nome de Jesus. E você pode repreender sim em nome de Jesus, porque a autoridade de Jesus está sobre a sua vida. Ah, pastor, mas aí assim, desse jeito, repreender em nome de Jesus, fica chato. Ou você faz a vontade do diabo, ou você faz a vontade de Deus. Ah, mas assim, pastor, a pessoa mente, eu digo, está repreendido. É desse jeito. Agora, se você não quiser receber essa instrução, o problema é seu. Mas se eu fosse você, daria ouvidos o que o Espírito Santo fala nesse momento à igreja. Quem está de acordo, diga glória a Deus. E a Bíblia diz: enquanto isso, os apóstolos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como alpendre de Salomão, e Deus operava muitos sinais e maravilhas. Repita comigo: Deus operava muitos sinais e maravilhas. Por que Deus operava muitos sinais e maravilhas? Porque entre eles não havia mentira. Entre os apóstolos só prevalecia a verdade. Diga glória a Deus. Aonde a verdade prevalece, ali há sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo essa palavra, e dá um aplauso bem forte para o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus operava muitos sinais e maravilhas notáveis entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Deus opera, mas Ele opera na vida do mentiroso? Como é que Ele vai operar na vida do mentiroso? Deus opera na vida daquele que está firmado na rocha. E quem está firmado na rocha não mente. Glória a Deus. E o mentiroso
não caminha com a gente. Diga para quem está do seu lado assim: o mentiroso não vai caminhar com você. Não vai. Deus vai varrer da sua vida. Glória a Deus. Deus varre. Deus tira da nossa vida o mentiroso. O mentiroso, me veio uma coisa aqui na mente, é pior do que o ladrão, sabia? Como assim, pastor, pior do que o ladrão? O ladrão entra por uma porta e quando ele rouba, ele sai pela mesma porta que entrou. O mentiroso entra por uma porta e vai descobrir por onde ele vai sair, porque é mentiroso. Mentiroso é pior do que o ladrão. E tem gente que mente que nem sente. Verdade, não é? Jesus diz que o diabo é o pai. Mas, irmãos, nos dias atuais há por aí pessoas que não é nem mais o pai, é o bisavô da mentira, de tanto que mente. Tem gente que mente tanto que ultrapassou Satanás. Satanás está com raiva dele, está mentindo mais. Não minta, para que os milagres, para que os sinais, para que os prodígios aconteçam na vida de vocês. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz aqui, olha, leia comigo o versículo 12, aliás, versículo 13. Entretanto, os de fora não tinham coragem de juntar-se a eles, mas todos tinham para com eles a maior consideração. Quem está debaixo da verdade tem crédito. O mentiroso tem crédito? Eu tenho a certeza que cada um aqui pelo menos conhece uma pessoa mentirosa. Estou mentindo aqui? Não. Você conhece uma pessoa mentirosa? Eu também conheço. Aliás, não conheço uma só não, conheço um monte. Mas pelo menos uma cada um aqui conhece. Cada um aqui conhece um mentiroso, uma mentirosa. E eu pergunto, você dá crédito para que essa pessoa mentirosa fala? Você não dá crédito. Por mais que ela esteja falando a verdade, a gente fica com um ponto de interrogação na cabeça. O mentiroso não tem crédito. Mas a Bíblia diz aqui que os de fora, ou seja, aqueles que não faziam parte da congregação, aqueles que não faziam parte do templo, a Bíblia diz aqui que essas pessoas, mesmo não se unindo aos apóstolos, ou se submetendo aos apóstolos de Cristo, a Bíblia diz aqui que estas pessoas consideravam os apóstolos, porque viam nos apóstolos a verdade. Amém, queridos? Amém. Viam a verdade. E continuando diz assim: e o número de crentes, versículo 14, era cada vez maior, tanto homens como mulheres criam no Senhor, e o grupo crescia cada vez mais. Traziam gente doente em camas e macas para as ruas, a fim de que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles,
Enquanto o apóstolo passava, e as cidades vizinhas de Jerusalém vinham multidões trazendo os seus doentes, e aqueles que eram atormentados pelos espíritos imundos, e cada um deles era o quê? Curado. Por que havia cura? Porque havia verdade. Diga glória a Deus. O sumo sacerdote 17, versículo 17, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, membros do partido dos saduceus, reagiram com inveja e prenderam os apóstolos, pondo todos numa prisão pública. Porém o anjo do Senhor veio de noite, abriu os portões da prisão e levou os apóstolos para fora, dizendo: vão para o templo e anunciem ao povo toda a mensagem do Evangelho. Diga glória a Deus. Você vê que tem gente que se incomoda com a verdade. Teve gente aqui que se incomodou com a verdade que prevalecia entre os apóstolos. Aí prenderam os apóstolos, tentaram prejudicar aqueles que falavam a verdade. Eu pergunto para vocês: adiantou alguma coisa? Fala a verdade. Agora tem que ficar esperto. E vai ter gente que vai se levantar contra você. Mas você não vai ter que temer ou ter medo dessas pessoas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Podem se levantar contra você, que fala a verdade, mas não vai adiantar nada. Como não adiantou nada aqui, essas pessoas tentaram prejudicar os apóstolos, prenderam eles num cárcere, e quando chegou a noite, chega um anjo, abrindo as portas da prisão e dizendo: vá, sai todo mundo aí, seu lugar de vocês não é na prisão, o lugar de vocês é no templo. Vai para o templo agora e prega o Evangelho, prega a boa nova. Vai agora para o templo e prega a verdade. Fala sobre tudo que está acontecendo, tem acontecido e irá acontecer. Meu irmão, minha irmã, não adianta. Quando tentarem contra ti, os olhos do Senhor que estão postos em tudo e todas as coisas, inclusive em nós, do seu santo trono, Deus dá ordem a pelo menos um anjo para ministrar em teu favor, para te dar o escape, para te dar o livramento. Diga glória a Deus. A gente tem que vigiar bastante, porque há pessoas que não gostam da verdade, se irritam com a verdade. Por exemplo, quando a gente prega uma palavra de exortação, tem muita gente que não gosta. Sabe por quê? A palavra de exortação, ela confronta, é um impacto na vida daquele que está errado. Mas Deus exorta aquele que Ele ama. Então, quando nós formos exortados dentro da palavra, não é para a gente ficar chateado, é para a gente pensar da seguinte maneira: Deus me ama, estou sendo repreendido, exortada, é porque Deus me ama. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. É assim que devemos agir. Mas há pessoas que não gostam. O Espírito Santo usa o pastor às vezes para exortar a igreja, e há pessoas que dizem assim:
esse cara pensa que é para falar assim comigo? Mas não é o cara que fala por si, é o Espírito Santo falando. É o Espírito Santo alertando, fazendo a pessoa enxergar, fazendo a pessoa enxergar. Que essa palavra fique escondida no coração de vocês, porque é uma palavra muito séria. O que nós ouvimos aqui é de uma seriedade tremenda, é muito sério o que ouvimos aqui. Não minta. Quem mente faz a vontade do diabo. Fale a verdade sempre. Sempre, pastor, sempre. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra que alimentou meu espírito, falou direto ao meu coração. Diga: muito obrigado, Jesus, por me alertar, por me instruir através desta palavra. Te agradeço, Jesus, porque eu saio daqui hoje me policiando e vigiando para que a mentira não venha tomar meus lábios, a minha voz, meu coração. Muito obrigado, Jesus. Eu saio daqui hoje falando a verdade, confessando a verdade, e que o Espírito, Senhor, que o Teu Espírito Santo me revele sempre o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que é lícito e o que não é. Muito obrigado, Jesus. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, libera o Teu perdão sobre mim, Senhor. Limpa, Senhor, meu coração, a minha mente, de tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor. Diga glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus. Aleluia. Glória a Deus.